Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, um bom dia para você. Na série sobre os cortes de carne suína, aquele preparo famoso dos churrascos brasileiros, a linguiça, Fabiana Borrego, nutricionista, vem dar dicas para escolher um bom produto. Qual a importância de destinar corretamente os dejetos da granja? O biólogo Nilson Amaral traz as informações com dicas para comercialização. Vamos começar então o nosso programa? Agora! A gripe aviária tem se espalhado pela Europa. Na França, no estado de Haute-Corse, um centro de jardinagem com galinheiro de fundo de quintal identificou a doença. O Ministério da Agricultura francês decidiu colocar todo o país em alerta e obriga que toda a produção animal seja cercada com telas. E a Alemanha descobriu no estado de Mecklenburg-Vorpommern mais um foco de gripe aviária do tipo H5N8 em uma granja comercial. A princípio, 4.500 animais vão ser sacrificados, mas como a doença se espalha rapidamente, pode chegar a 70 mil. E o governo recebeu recentemente o aviso de mais um diagnóstico no estado de Schleswig-Holstein, em um sítio de produção artesanal com 1.000 patos e galinhas. Agora vem comigo para a gente receber a Kelly Ávila com as informações do tempo. Bom dia, Kelly. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos. Hoje eu trouxe um mapa especial aí para vocês, para mostrar um pouquinho o acumulado de chuva até agora, até novembro, até esse período, quanto que choveu nas regiões. Mas a gente começa dando uma olhadinha aqui nas imagens de satélite. A gente pode observar aqui, olha aqui, que a gente ainda tem um pouco de nuvens carregadas passando aqui, principalmente pelo centro-oeste do país e chegando à parte do sudeste. Na região sul, menos nuvens, né? E é o que a gente está vendo aí no mapa, Pablo. Olha aí como é que vai ficar a previsão para os próximos dias. Essa mancha azul aqui que pega aqui do Rio Grande do Sul, passa pela costa leste toda, chegando ali até o Espírito Santo, Rio de Janeiro, como eu disse, é na costa, é mais nas áreas litorâneas, nas áreas aí de granjas, de criação, a gente não tem muita chuva na região sul, o tempo vai ficar mais firme. O mesmo acontece em boa parte aqui de Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo também, pegando parte de Mato Grosso. Mato Grosso mais ao norte, que a gente vai ter um pouquinho mais de chuva, e nas outras áreas aí. Mas são volumes em torno de 20, 30 milímetros no acumulado. Animação só para esse povo aqui, então. Exatamente. Mudança, e aí eu já adiantei o mapa aqui, para a gente dar uma olhadinha em relação ao próximo período, como é que vai ficar a chuva. Olha aí, quais são os volumes? 15 milímetros. Aqui no sudeste a gente ainda tem volumes altos de 50 milímetros. Mato Grosso do Sul, em parte de Mato Grosso, a chuva está bem irregular por lá. E nas demais áreas aí, volumes de no máximo 30 milímetros. Pouca chuva, começa a reduzir. Essa semana passada a gente teve um pouco mais de chuva, essa semana também um pouquinho mais, mas agora começa a ter um período com menos chuva. E aí sim o mapa que eu te falei, que a gente falou lá no início, que é o mapa mostrando o acumulado de chuva até agora em novembro, não é do mês inteiro, é até esse momento, quanto que choveu nas regiões. Pablo, vamos dar uma olhadinha junto, olha aqui. Choveu 30 milímetros no Rio Grande do Sul, no acumulado é muito pouco, porque a gente já está aí no dia 20, então pouca chuva, 30 milímetros aí em 20 dias. E teve gente que nem viu essa chuva, né? Essa chuva aí chegou em forma de garoa, né? E sem chuva em vários pontos. Santa Catarina e Paraná a mesma coisa, São Paulo aqui ao leste a gente teve um pouquinho mais de chuva e nessas áreas mais escuras a gente tem volumes aí em torno de 30 milímetros. Vamos dar uma olhadinha aqui em Mato Grosso do Sul, a gente pode observar que é bem na região central de Mato Grosso do Sul recebeu um pouco mais de chuva, 30, 40 milímetros de chuva, mas não tá, olha aqui, bem espalhado, olha, bem irregular. A mesma coisa em Mato Grosso, olha como está irregular em Mato Grosso, a gente não consegue nem dizer ao certo, ó, parte da região norte, parte da região leste recebeu um pouco de chuva, Goiás e Minas Gerais e o Espírito Santo que receberam chuvas um pouco mais espalhadas, um pouquinho mais regulares, não chegam a ser
totalmente regulares, mas um pouquinho mais regulares aí, com volumes de até 50 milímetros. A disparidade, né, Kelly? Aqui 15 milímetros, do lado do pessoal aqui é Rondônia, né? Exatamente. Com 100. Rondônia, a região norte recebeu mais chuva, viu, Pablo? Olha aí, 100 milímetros de chuva, né, num acumulado de 20 dias. Aí é bom. É bom, é uma chuva já, a gente pode dizer que é uma chuva bem significativa. Poderia ser melhor ainda, porque 100 milímetros em 20 dias, vamos dividir aí. Teve vários dias sem chuva também, mas já é um bom acumulado, a gente não pode reclamar. 100 milímetros, 70 milímetros, mas como um todo aí no país, a gente pode observar que a gente está tendo novembro aí com pouca chuva. Sudeste aqui que recebeu mais chuva, olha aí, volumes de até 70 milímetros. Minas Gerais, viu, Pablo, está recebendo mais chuva. A gente já tem mostrado isso no mês anterior, em outubro, recebeu um pouquinho mais de chuva, enquanto vários estados estavam sem chuva. Minas Gerais recebeu um pouco mais de chuva e continua recebendo um pouco mais ali também, e também parte do Sudeste, aqui o estado de São Paulo também. Vamos acompanhando, importante para nós. Por aqui já tem até replantio, viu, Kelly? Exatamente, várias regiões com replantio, Rio Grande do Sul lá preocupado também com milho, né, que está começando lá, daqui a pouco começa a colheita do milho e a gente está com pouca chuva lá e o milho sofrendo aí para se desenvolver. Até mais. Tchau, gente, a gente se encontra. Tchau, Paulo. Obrigado. Fim de semana tem tudo a ver com churrasco, né? Saudade da carne que meu pai assa lá na grelha, uns coraçõezinhos de frango também, e não pode faltar a linguiça. Falando em linguiça, lembro que antigamente não se tinha muita opção diferente de sabor, né? Hoje em dia tem vários sabores, misturas, temperos, mas a de carne suína continua sendo a mais pedida, certo? Vamos saber por quê, conhecendo a história desse prato. A Regina Dourado foi pesquisar pra gente. Bom dia, Pablo, bom dia a todos. Olha, nas minhas pesquisas por aqui eu descobri que não se sabe exatamente a origem da linguiça. Pois é, alguns dizem que foi há 2000 anos em Portugal, outros em Roma, mas o que a gente tem certeza é que ela, que é famosa pelos churrascos e almoços de domingo em família, é que ela veio da necessidade de conservação dos alimentos. Antigamente não existia a nossa amiga geladeira e para conservar os alimentos era necessário misturá-los junto com sal e uma tripa, formando uma espécie de molde, tudo para proteger a carne. Tempos depois, os europeus descobriram que se a linguiça fosse defumada, duraria mais. A partir daí, começaram a surgir os vários tipos de linguiças encontradas hoje. Mais de 400 tipos em todo o mundo. As mais famosas são as de porco. Quem nunca provou uma toscana ou uma calabresa? Os modos de preparo também são variados. Assadas na chapa, grelhadas, fritas. Hoje tem ainda as versões como gourmet e light. As linguiças são o acompanhamento perfeito da carne na hora de preparar uma deliciosa receita de família. Aposto que te deu água na boca, né, Pablo? Aproveitando, conta pra gente como você e a sua família costumam preparar a linguiça na sua casa. Pois é, Regina, na minha família a gente gosta mesmo assada na grelha e depois colocar uma farinha, né, de mandioca, assim, fica ó. E tem mais sobre a evolução desse preparo aí, né? Atualmente tem muitas linguiças mais saudáveis, com menos gordura, é só saber escolher. Vamos saber algumas dicas então com a Fabiana Borrego. Fabiana, a gente já conversou algumas vezes aqui no programa sobre diferentes tipos, né, de cortes, de carne suína, enfim. E hoje a gente está conversando aí sobre a linguiça. Eu queria que você comentasse pra gente um pouquinho o que tem de fato na linguiça, porque a gente ouve falar muitas coisas, mas você como nutricionista consegue explicar melhor pra gente, né? Oi, Regina, tudo bom? Bom, vamos lá. A linguiça, na verdade, ela pode ser feita de várias carnes, né? Então, hoje em dia a gente tem linguiças super diferentes, até de peixe, de polvo, né? A gente tem as mais tradicionais, que são vários cortes da carne de porco, né? A gente tem de frango, enfim, a gente tem uma infinidade aí de carnes que a gente pode fazer a linguiça, porque na linguiça, na verdade, é o formato e o que vai na composição dela, então precisa sempre ir um pouco de gordura para ela não ficar tão ressecada. Então a gente tem linguiças que tem um teor maior de gordura, que a gente até vê, né, uns gominhos de gordura, mas também a gente pode optar por algumas linguiças que tenham uma quantidade menor de gordura e com cortes que
que sejam menos gordurosos, por exemplo, uma linguiça de frango, ou uma linguiça de pernil, ou até essa que eu falei para você, que é uma linguiça de polvo, né? Então, a variedade é muito grande hoje em dia que a gente tem no mercado, além das defumadas que a gente tem, e tem as frescas também. Fabiana, como você comentou aí, que é o que a gente mais ouve falar sobre a linguiça, que é o fato dela ser gordurosa. Ela é mesmo tão gordurosa assim? O que a gente pode comentar sobre valores nutricionais dela? Se a gente pegar, por exemplo, vou pegar uma linguiça toscana, que é meio básica, né? Então, cada 100 gramas, mais ou menos, isso eu tô falando dela crua, ela chega a ter quase 400 calorias. Então, é uma preparação que tem um alto teor de gordura. Mas a gente está falando da toscana, como eu disse, né? Então, dá pra gente, como por exemplo, comprar uma linguiça de frango, que aí eu acabo reduzindo ali metade dessas calorias. Uma de polvo, que o polvo é uma carne bem, né? Que não tem uma de peixe. Então, e até uma própria de porco feito com outro corte. Então, tem linguiça de pernil, que ela acaba sendo um pouco mais light, tem uma quantidade menor de gordura. E o preparo faz a diferença nessa questão de ter mais gordura ou menos gordura? Então, eu for fazer uma toscana ou uma calabresa, né, que ela já vem defumada, algumas vêm defumada, como ela já tem um teor grande de gordura, então a gente sugere que essa preparação não seja acrescido mais gordura ainda, né? Então, fazer, por exemplo, a linguiça no forno, que fica deliciosa. A gente pode fazer na churrasqueira, a gente pode fazer ela simplesmente refogada ali, né? Cortar em rodelinha e refogar, colocar a cebola, mas não acrescentar mais gordura ainda nessa preparação, né? Não fazer uma linguiça, por exemplo, com uma grande quantidade de óleo na panela. Então, reduzir o óleo ainda mais durante o preparo, né? Usando outras formas de cocção que não agreguem mais gordura e mais caloria para essa preparação. Bacana, Fabiana. E a gente consegue pensar também em acompanhamentos que vão ajudar a equilibrar, né, essa dieta. Então, é o que a gente sempre fala, né, Regina, que a gente não precisa retirar esse tipo de preparação do nosso dia a dia. O que a gente tem que fazer é alternar com outros tipos de carne, outros tipos de preparo. Mas, eventualmente, ter uma linguicinha ali no churrasco ou até num macarrão, eu não vejo nenhum problema, né? Eu sempre foco muito na diversidade e de alimentos da nossa refeição, né? Não ficar simplesmente limitado a um tipo de preparação ou a um tipo de corte de carne, mas diversificar é bacana, porque aí a gente também, né, supre aí todas as necessidades nutricionais e emocionais da gente, porque comer tem muito a ver com o emocional e com o amor e com o afeto. Então, assim, a gente pode preparar, como eu estava falando, uma linguiça, né, acebolada, eu sempre falo aqui da churrasqueira, mas é que eu acho que uma linguiça na churrasqueira fica incrível. Combina super, né? Combina super. Você pode fazer no carvão ou na lenha, que aí a lenha vai agregar até aquele sabor mais defumado da linguiça, vai dar mais sabor defumado. Então, assim, a gente pode consumir junto com legumes. Então, imagina, você já faz na churrasqueira ali uma linguicinha, e aí você já pode fazer uns espetinhos de legumes. Olha que gostoso, colocando abobrinha, berinjela, tomate, pimentão. E aí você tem ali, né, uma preparação um pouco mais calórica, mas em contrapartida você tem aí os legumes, você pode fazer uma super salada acompanhando isso, um vinagrete. Então dá sim para consumir a linguiça com algumas preparações, né, tipo outras guarnições que sejam mais leves, mais light, e que aí a gente tenha uma refeição muito mais equilibrada. Obrigado a vocês aí pelas dicas, que vai ajudar o pessoal aí que é fã, né, dessa carne agora a escolher melhor, preparar melhor e fazer cada vez pratos melhores aí para o pessoal de casa. E daqui a pouco nós vamos discutir aqui sobre a destinação correta dos dejetos da granja. Por que é importante, né? O que aconteceria se por acaso não existissem essas regras, até leis sobre isso, né? Mas antes, tem gente mandando recado aqui para nós, hein? Direto de uma granja. De quem será que é hoje? Vamos ver. O Ângelo Foscarini de Uberaba. Agro não pode parar. Ligados e integrados, volta já.
Estamos de volta e agora para falar sobre o fertilizante que é produzido a partir dos dejetos dos animais. Ele tem um longo caminho a percorrer para então se tornar essa alternativa sustentável. Não só por esse motivo, mas também porque despejar o esterco puro na natureza polui o meio ambiente. Claro que os produtores brasileiros não fazem isso, né? A gente sabe, aliás, é proibido por lei. Vamos entender melhor aí todo esse processo que hoje é tão bem visto, inclusive, né? Porque ele pode ser reutilizado, vendido. Vamos saber então com a Regina Dourado. Bom dia, Regina. Bom dia, Pablo. Você sabe exatamente qual é o processo para dar o destino correto para os dejetos produzidos pela criação de suínos? Nós convidamos uma médica veterinária para falar sobre a importância da limpeza das granjas e também um produtor de suínos, para contar um pouquinho do dia a dia dele. Confira! O produtor que geralmente vai realizar esse procedimento vai utilizar um rodo, qualquer outro instrumento que o ajude a retirar sujidades das baias em que os animais ficam, né? A recomendação é que se faça isso todos os dias, 2 vezes durante esse período. Esse manejo é extremamente importante para se diminuir a pressão de infecção no ambiente em que o animal está inserido, ou seja, diminuir a quantidade de micro-organismos que podem ficar na matéria orgânica e fezes e causar alguma enfermidade ao lote, tanto por contaminação direta como também por acúmulo de gases dentro das pocilgas. Em sistemas mais novos de criação, temos baias vazadas, as quais fazem com que essa matéria orgânica vá direto para o fosso e não fique em contato direto com os animais, não se fazendo necessária a limpeza diária e também mais criteriosa como no outro sistema. A partir da saída dos dejetos das instalações, estes vão para lagoas de decantação, onde eles sofrem um processo de fermentação e após o período adequado de fermentação, os produtores destinam esses dejetos aos cultivos que eles têm em suas propriedades. Todas as etapas do processo de produção são extremamente necessárias para que se consiga produzir cada vez mais e com eficiência, mas sem esquecer da qualidade do produto final que enviamos à mesa dos nossos consumidores. A distribuição do dejeto ele ocorre através de uma bomba elétrica que pega o dejeto das fossas, que já teve a cura, o dejeto, e ela transmite para tubulações que são inteiradas em meio à pastagem ou à lavoura. E através dessas tubulações é que o dejeto passa a ir para os pivôs que vão esparramar o dejeto. Os dejetos ficam armazenados em fossas até que fermentem. Só depois que a acidez diminui é que pode ser utilizado em lavouras ou pastagens. A partir das tubulações, o dejeto ele é encaminhado para os pivôs. Como podemos ver aqui, a gente tem 3 pivôs em funcionamento, sendo que 2 deles é pivô normal, onde ele faz o giro de 360 graus e distribui em todo o giro. E um deles é o pivô chamado setorial, onde você consegue regular o ângulo que ele vai jogar para que, talvez por algum empecilho, como no exemplo a gente tem a garagem, se ele fizesse a volta completa e acabar jogando na garagem. Então você regula o ângulo que ele vai distribuir e ele joga somente no local desejado. Todas as etapas do processo de produção são extremamente necessárias para que se consiga produzir cada vez mais e com eficiência. Vamos conversar mais sobre esse assunto, sempre com o melhor especialista que a gente traz aqui para você. E hoje é o biólogo Nilson Amaral. Bom dia, Nilson. Bom dia, Pablo. Tudo bem? Tudo certo. Obrigado por ter vindo aqui participar com a gente. Sua primeira vez, né? Bem-vindo ao Ligados e Integrados. Nilson, comenta pra gente, se por acaso, né, todo o dejeto produzido em granjas fosse despejado assim, ao léu, né, na natureza, com naturalidade, diríamos assim, né, sem a gente saber todo o problema que ele causa hoje em dia. Mas se isso acontecesse, como é que seria, hein? Que prejuízos teríamos? Só para a gente entender.
Primeiro que as leis ambientais hoje, elas regem todo o processo de aplicação, né? Então, se fosse utilizado de forma incorreta, o produtor ou até mesmo as próprias integradoras estariam ocorrendo num grave questão de leis, né? Então, existe hoje todo um processo de licenciamento, existe todo um processo, um projeto técnico para esse dejeto ser aplicado de forma correta no solo. Então, o dejeto não pode, em hipótese alguma, ser jogado de qualquer forma, né? Então, como eu disse, existe um projeto técnico e através do licenciamento ambiental, né, é feito todo esse conjunto de normas, né, para que o produtor utilize de forma correta esse fertilizante orgânico, né? Então, ele é utilizado na lavoura como adubação, é feito análise de solo, é feito o licenciamento ambiental que dá essas regras de aplicação. E o destino final realmente é o solo, e através da depuração das culturas, ou seja, da aplicação e da forma como é cultivado, então, esses nutrientes são depurados toda a questão então, ambiental é regularizada dessa forma. Então, as plantas retiram os nutrientes, isso acaba não sendo carregado, né, para o lençol freático, não é contaminado o solo, e as questões ambientais são evoluídas dessa forma, né? A gente gosta de entender o problema aqui, né, Nilson? E aí eu queria que você dissesse mesmo, quando não existe esse processo, né, se por acaso isso não existisse e fosse despejado na natureza, o que acontece? Você já comentou aí dos lençóis freáticos, né, por exemplo. Certo. Então, a contaminação, tanto ela pode ser no solo, quanto ela pode ser na água, né? Esses nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, eles acabam sendo carregados, então, por os lençóis freáticos e acaba contaminando a água. Também, se eles são depositados de forma incorreta, vai poluir o solo, né? Então, além, claro, da questão de criação de insetos, proliferação de doenças, enfim. Então, o manejo correto é fundamental para que as questões ambientais ocorram de forma o mais correta possível, né? Certo. E, Nilson, você poderia comentar para a gente até esse material, né, que hoje em dia, então, ele pode ser reutilizado até para a lavoura, como você bem disse aí. Ele é um bom material, inclusive, comparado a outros tipos de fertilizantes e tal? Sim, e aí eu reforço uma questão bastante importante, Pablo, que é a gestão da água dentro da granja, né? A gente não pode falar em manejo correto dos dejetos sem falar da gestão de água, porque mais de 90% da composição dos dejetos é água. Então, quando eu faço uma boa gestão da água dentro da granja, eu vou ter um dejeto de melhor qualidade, ou seja, eu vou ter mais nutrientes dentro nesses dejetos, e eu vou ter um melhor valor agronômico deles para ser utilizado na lavoura, né? Então, a gente reforça sempre essa questão de que tudo começa dentro da granja, através das boas práticas de manejo ambiental, de gestão da água, e depois isso passa também pela regulagem de bebedouros, pressão, vazão, monitoramento dos sistemas hidráulicos de manutenção, até que isso chegue, né, até as lagoas de fermentação, para depois chegar no solo. Então, tudo começa com uma boa gestão da água dentro das granjas, reduzindo o volume, concentrando mais esses fertilizantes, que aí o custo para a distribuição e o risco ambiental deles diminui bastante. Então, começa tudo no manejo da gestão da água dentro das propriedades. Tá certo. Então, Nilson, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, informações muito legais. Um bom trabalho aí para você. Obrigado e até mais. Até mais. Já acompanhou as nossas reportagens no site do Ligados e Integrados?
Basta acessar esse link que aparece aí na sua tela. Lá você encontra todo o conteúdo técnico que compartilhamos aqui com você na TV, só que por escrito, com fotos e tudo mais. Então confere lá, canalrural.com.br/ligados integrados. O nosso programa hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. E quer mais informações? Agronegócio, esse é o canal. Tchau, tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.